Pós-guerra, Guerra Fria. Olá pessoal, curta aí a página, entre no canal. Vamos aí falar sobre esse período da história da humanidade, certo? O pós-guerra acontece ali após a Segunda Guerra Mundial e vai surgir ali duas grandes potências que são os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Então nós vamos ver o que acontece nesse período que é chamado de Guerra Fria, né? As principais consequências da Segunda Guerra Fria no pós-guerra foi marcado por uma transformação sociopolítico-econômico mundial, né? O cenário político-econômico mundial mudou. Então as consequências da guerra, transformações levaram a uma nova ordem mundial, que caracterizou pelo equilíbrio de duas forças, o do capitalismo e do socialismo, certo? A divisão aí de União Soviética e Estados Unidos. E aí ocorreu, após a Segunda Guerra, a divisão da Alemanha, né? Em julho de 45, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam, que contou com a participação dos vencedores da guerra, Inglaterra, França e a União Soviética. Nessa conferência ficou oficialmente decidido que a Alemanha seria dividida entre 4 zonas de ocupação: a francesa, a britânica, a americana e soviética. Em 49, a Alemanha foi dividida em duas, então ficou desta forma: República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, com capital em Bonn e sob a influência dos Estados Unidos, e a outra República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, com capital em Berlim, sob a influência da União Soviética. Então nós temos aí a Alemanha em reunificação política em 1990. Passado anos depois, né, Gorbachev vinha realizando desde 85, criou um rápido processo de reformas liberalizantes. Ocorre então a queda do Muro de Berlim, foi um símbolo da reforma democrática com uma reunificação das duas Alemanhas, que foi concluída em 3 de outubro de 90. Hoje o povo alemão tem só um país, né? A divisão alemã era fato artificial, já que ambas tinham a mesma língua, povo e as mesmas tradições históricas. Então, nesse período de divisão, ocorreu uma divisão econômica, no qual a Alemanha Federal estava sob a influência do capitalismo e a Alemanha Democrática sob a influência do socialismo da União Soviética. Ok? Então, esse progresso tecnológico e industrial, apesar das grandes perdas econômicas causadas pela guerra, o próprio esforço despendido pelas potências durante o conflito, conflito da Guerra Fria, estimulou um progresso de tecnologia, certo? Ainda mais no setor aeroespacial, né? Então, nesse progresso tecnológico foi extremamente importante para acelerar a recuperação econômica desse pós-guerra. Assim, em 48, contando com a ajuda financeira dos Estados Unidos, através do Plano Marshall, a produção comercial mundial, sobretudo da Europa Ocidental, reconquistam o nível anterior ao início da guerra. Em 50, a economia mundial já estava praticamente recuperada dos danos do conflito. Então, novamente, a Europa ascende graças ao Plano Marshall vindo dos Estados Unidos. A fundação da ONU nesse período de 45, com 51 países, firmava na Carta das Nações Unidas, em 24 de outubro de 45. Os princípios básicos era manter a paz, desenvolver relações amistosas, realizar a cooperação internacional para resolver problemas internacionais humanitários, promovendo respeito aos direitos humanos e à liberdade fundamentais. O Conselho de Segurança foi controlado pelas 5 potências ganhadoras da guerra. Então nós temos aí os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a República Popular da China e a Rússia, que detêm o poder do veto. Só passa aquilo que eles quiserem no parlamento da União Soviética, das Nações Unidas, desculpa. Então nós temos aí a Guerra Fria após a Segunda Guerra, que dividiu o mundo em dois, como havia falado. Os americanos lideravam o bloco capitalista e o soviético o bloco socialista. Essa disputa a área de influência pelo mundo, os países do terceiro mundo foram principais vítimas durante essa Guerra Fria. Então ali havia sempre uma disputa de poder político e econômico. Então, iniciada em 46, a guerra caracterizou extremamente rivalidade entre esses dois países, potências mundiais, né? E prevendo um eventual confronto direto nos blocos rivais. Fria porque o confronto nunca aconteceu de fato, senão seria uma guerra quente, né? Trataram de aumentar suas forças militares mediante a formação de alianças militares supranacionais. Aí nós temos a influência do bloco capitalista, né, em todas as Américas, né? Opa, passou aqui. Aí.
a influência do bloco capitalista, ali na Europa também dividida, aqui a influência do bloco socialista com países, e a África ficava ali fatiada entre os dois. Outros países trabalhavam por fora, né? Aqui também o bloco capitalista com a influência do Japão, já que ele perdeu a Segunda Grande Guerra também, né? Então nós temos aqui alianças militares, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN foi a aliança do Tratado do Atlântico Norte, né? Formou a aliança militar entre países da Europa Ocidental que pertencia à área de influência dos Estados Unidos. Essa aliança ficou conhecida como Organização do Tratado do Norte. Os Estados Unidos estimulam a Europa Ocidental ajudando em recursos financeiros, prevendo conflito entre países que assumiram uma política anticomunista. Então, para deter o comunismo, criou-se essa organização, né, que vem até os dias de hoje, mas com outras características. E instalaram inúmeras armas nucleares na região. Na área de influência soviética no leste da Europa, Stalin tomou energéticas providências e manteve sob controle soviético. Em 1955, a criação da OTAN, os países do bloco socialista oriental firmaram uma aliança de ajuda militar mútua, é o chamado Pacto de Varsóvia. Se eles criaram a OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Então, a corrida armamentista nesse período. Então, nós temos um grande período de desenvolvimento tecnológico militar, né? O clima de guerra aumenta a produção de armamentos, que levaram a grandes potências uma corrida armamentista. Essa corrida gerou grandes quantidades de armas nucleares. A primeira bomba foi produzida pelos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 49, a bomba nuclear que eu digo, os soviéticos já possuíam sua primeira bomba atômica. As grandes potências traçaram então uma estratégia nuclear baseada na lógica irracional do equilíbrio pelo horror. Apesar das décadas de 80 que iniciou uma política de desarmamento em decorrência das transformações do bloco socialista, mas existe grande quantidade de bombas ainda para destruir. O movimento pacifista agitam as bandeiras para que essas sejam destruídas, né? Em nome da humanidade, já que são armas de perigo extremo. Nós temos aí o fim da guerra. A década de 80 caracteriza pelas certas transformações no bloco socialista. A política de desarmamento, iniciada pela União Soviética, que atravessava a grande crise econômica. Aí foi se dando uma abertura político-econômica do leste europeu com o fim do governo socialista. Ocorre a queda do Muro de Berlim, que ajuda ainda mais a queda da União Soviética. E por fim, o desmembramento da União Soviética foi acontecendo, que marcaram assim a desestruturação do bloco socialista e consequentemente o fim da Guerra Fria. O mundo deixou de ser bipolar. Então o mundo passou a ter a década aí, que vai iniciar a década dos Estados Unidos sobre o mundo, uma hegemonia americana. O poder entre capitalistas liderados pela União Soviética não existia mais, né? Em seu lugar, hoje o mundo se caracteriza pela formação de 3 blocos no poder, sobretudo econômico, na liderança dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Certo? Aí nós temos aqui a Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui ficou o Tratado de Varsóvia e ali o Tratado do Atlântico Norte. Certo de que a divisão aqui da Alemanha durou até 89 com a queda desse muro de Berlim que dividia a cidade de Berlim ao meio. Certo? Agora eu recomendo para uma leitura o Pós-Guerra, uma história da Europa desde 45, é um livro interessante, da editora Objetivo. Então ele vai falar como que aconteceu na Europa do pós-guerra, uma Europa de dificuldades, certo? Entre no meu blog, historiabruno.blogspot.com, curta aí minha página, se inscreva-se no canal, sempre estou colocando vídeos novos, e até a próxima videoaula. Obrigado.